Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jeremias, capítulo 18. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos. Vai e desce à casa do oleiro, e ali farei ouvir minha palavra. Desci, então, à casa do oleiro. Encontrei ocupada a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta, então, a linguagem do Senhor: casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor: o que é a argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casas de Israel. Ora, anuncio uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação contra a qual me pronunciei se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que resolvera castigá-la. Outras vezes, em relação a um povo ou reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação proceder mal diante de meus olhos e não escutar minha palavra, recuarei do bem que lhe decidira fazer. Assim, portanto, dirige-te agora nesses termos à gente de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor: nutro o designo de lançar-vos uma desgraça. Tenciono um projeto contra vós. Voltai todos, portanto, do mau caminho. Emendai vosso proceder e vossos atos. É inútil, responderão eles. Seguiremos nossas ideias e cada um de nós agirá de acordo com as más inclinações de seu coração obstinado. Eis porque assim fala o Senhor: interrogai as nações pagãs, que jamais ouviu semelhante coisa, foi perversidade sem nome, acometida pela Virgem de Israel. Acaso será abandonado o rochedo que domina a planície pela neve do Líbano, e se esgotarão as águas fluentes que frescas correm das montanhas? No entanto, meu povo me esqueceu. Incensa ídolos quiméricos que fazem tropeçar pelo caminho. O caminho de outrora, conduzindo por veredas tortuosas de caminhos não trilhados. A um deserto será conduzido a terra, objeto de perpétuo assobio. Eu que por ele passar estupefado, meneará a cabeça. Semelhança do vento de leste, eu dispersarei ante seus inimigos. E lhe voltarei as costas, e não a face no dia da desgraça. Vinde, disseram então, e tramemos uma conspiração contra Jeremias. Por falta de um sacerdote não perecerá a lei, nem pela falta de um sábio, o conselho, ou pela falta de um profeta, a palavra divina. Vinde e firmamo-lo com a língua, não lhe demos ouvido às palavras. Senhor, ouvi-me, escutai o que diz meus inimigos. É assim que paga o bem com o mal? Abre uma cova para tentar-me contra a vida. Lembrai-vos de que ante vós me apresentei, a fim de por eles interceder e deles afastar a vossa cólera. Assim entregar-lhes os filhos à fome, e a eles próprios a fio de espada. Percam suas mulheres, os filhos e maridos. Morram os homens pela peste, e os jovens caiam sobre a espada nos combates. Quando, de súbito, sobre eles lançardes hordas armadas, ouçam seus clamores partidos de suas casas, já que cavaram uma fossa para prender-me, e armaram laços a meus pés. Vós, porém, Senhor, que bem conheceis suas conspirações de morte contra mim, e não lhe perdoeis tal iniquidade, que
aos vossos olhos o seu pecado permaneça indelével e caia diante de vós. Agi contra eles no dia de vossa cólera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje nós estamos vendo o capítulo 18 de Jeremias. Quando, então, as parábolas nestes capítulos, provavelmente escritas durante os primeiros anos de reinado de Joaquim, ilustram a soberania de Deus para lidar com a nação. Deus tem o poder sobre o barro, que é Judá, e continuaria a trabalhá-lo para fazer dele um vaso útil. Mas Judá deveria arrepender-se rapidamente, caso contrário, o barro endurecido, antes de ganhar a forma dada pelo oleiro. Se isso ocorresse, o barro não serviria, seria amassado novamente. Quando um vaso de barro era moldado na roda do oleiro, frequentemente surgiam defeitos. O oleiro tinha o poder de decidir se o barro continuaria com suas imperfeições ou seria um remodelado. Semelhantemente, Deus tem o poder para moldar seu povo, para fazer com que esteja em conformidade com os seus propósitos. Nossa estratégia não deve ser de ficar descuidados e passivos, como o inanimado barro. Devemos mostrar disposição e receptividade ao impacto de Deus em nossa vida. Quando nos rendemos ao Senhor, Ele começa a moldar-nos e transformar-nos em vasos valiosos. Nossa sociedade admira a assertividade, independência e o espírito de liderança em um relacionamento com Deus. Porém, essas qualidades podem transformar-se em obstinação, soberba e recusa a ouvir ou mudar. Se não for reprimida, a teimosia se torna um estilo de vida hostil a Deus. As palavras e atitudes de Jeremias desafiam o comportamento social e moral do povo. Ele falou abertamente contra o rei, os oficiais, os sacerdotes e os profetas, os mestres e os sábios. Não tinha medo de fazer críticas impopulares. O povo podia obedecer-lhe e silenciá-lo. Escolheram a segunda opção. Não consideraram que precisavam de Jeremias. Os falsos profetas lhes diziam que queria ouvir como você responde às críticas. Ouça cuidadosamente, Deus pode estar tentando dizer-lhe algo. Bem, a palavra de Deus hoje, essa palavra para mim é uma palavra assim bem forte, principalmente porque assim, olha, ora, a palavra diz o seguinte: ora, anuncio a uma nação um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Versículo 8. Mas se essa nação contra a qual me pronunciei se afastar do mal que cometeu, arrependendo da punição com que resolvera castigá-la, outras vezes em relação a um povo ou reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação proceder mal diante dos meus olhos e não escutar as minhas palavras, recuarei do bem que lhe decidira fazer. Assim, portanto, dirige-te agora nesses termos, gente de Judá, aos habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor: nutro o desígnio de lançar-vos uma desgraça, tenciono um projeto contra vós. Voltai todos, portanto, do mau caminho, emendai vosso proceder e vossos atos. É inútil, responderão eles. Seguiremos nossas ideias. Isso é muito forte. É inútil, responderão eles. Seguiremos nossos atos. Seguiremos nossas ideias
Cada um de nós agirá de acordo com as más inclinações de seu coração obstinado. Gente, que forte que é isso, né? E aqui no versículo 4 também, quando o vaso que eu estava a modelar não lhe saía bem, como se costumava acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-me a trabalhar em outro à sua maneira. A palavra hoje é uma palavra difícil da gente escutar e assumir para nós. Deixar com que sejamos nas mãos do oleiro, né, esse barro, para que ele possa modelar com as suas mãos, fazer deste barro aquilo que é o vaso conforme a tua vontade, conforme os desígnios dele, não é fácil. Por isso, é mais fácil dizer isso aqui mesmo. Não vamos obedecer, é inútil. Vamos seguir o que? As nossas ideias, vamos agir conforme nosso coração. Quantas pessoas hoje, né, que está assim, que não suporta ouvir a palavra de Deus, que não suporta, né, deixar Deus fazer o grande milagre. Então, é muito difícil hoje. A gente tenta fazer um caminho que agrada o Senhor, mas a gente recai. A gente não segue porque é desafiador obedecer à voz do Criador, à voz do nosso Salvador. Então, é mais fácil a gente dar um jeitinho, do jeito que a gente pensa, do que a gente seguir os desígnios do nosso Deus e Senhor. É muito difícil obedecer, é muito difícil. Mas Deus está aqui agora, nesse capítulo 18, trabalhando o barro, que sou eu, né? A argila. Deus quer fazer de mim e de você um vaso novo. Por isso, hoje, vamos separar o nosso pecado rezando o Salmo 50. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Vamos fazer esse ato de contrição. Deus é o Deus de milagre. Vamos permitir com que este milagre entre no mais profundo do nosso ser. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.